Mas assim, Para mim, que o que eu posso pagar é 800 por mês. Se ela quiser, Tá bom? Nossa, então amanhã já vou com você já. Tá bom? Bem, olha aqui por que usa cinta, ó, depois de... Porque a compressão é o melhor tratamento para cicatrização, para não formar... Ah, não, aqui já passou já. Aqui é a fitinha. Mas ela falou que a compressão, tipo, usa cinta e tal, até para queimadura é bom para cicatrização rápida da pele. Não sei se tá... e aí, Denver? ela não mexe. Não é para mexer. Mexe, eu tomo um banho.
Gente, boa noite, 7h05 já. Acho que está todo mundo me ouvindo. E acho que todos os 48 guerreiros, 49 agora com esse frio, que tem coragem de, boa noite, Mari, de assistir uma aula de bioética com esse frio. Boa noite. Realmente merecem uns aplausos, né? De não estar embaixo da coberta, né? Bom, as vantagens de estar em casa são sempre as mesmas, né? Saúde para todo mundo. Eu espero que todo mundo esteja bem, que tudo esteja transcorrendo bem. A gente sabe que tem colegas que já perderam alguns parentes nesse período, né? Alguns alunos até nossos aqui. Mas eu espero que, de uma forma geral, todo mundo possa estar bem. Então, hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre... Eu não sei se pode se dizer com um assunto espinhoso, né, em bioética, porque eu acho que todos os assuntos em bioética são um pouco, para não dizer muito, espinhosos. Mas é que hoje é um assunto bastante delicado, porque envolve a questão de pesquisa com seres humanos. E se você já tratar de pesquisas como a gente já tratou com animais, já é uma coisa complexa. Quando você envolve pesquisa com seres humanos, a coisa ganha um vulto muito maior, porque há diversos interesses, há diversas questões que envolvem esse campo do bioeticismo, vamos dizer assim, e que, na verdade, envolve todos nós que trabalhamos com a área da saúde. Nós somos devedores de muitos dos nossos avanços, decorrem de pesquisas com seres humanos, nem sempre realizadas de uma forma condizente com aquilo que nós esperaríamos de um cuidado ético com o nosso paciente ou com quem vai ser submetido à pesquisa. Então, esse tema ele poderia ser abordado, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Esse tema ele poderia ser abordado de diversas formas, né? A gente poderia passar quase todo o nosso encontro aqui, vamos dizer assim, discutindo questões filosóficas. Eu acho que não houve filósofo que escapou de se questionar, de se perguntar sobre a questão de, não, às vezes não especificamente de experimentação científica com seres humanos, mas de qualquer forma do relacionamento humano, usar o ser humano não como fim em si mesmo, mas como objetivo de atingir alguma coisa, que basicamente é o que a pesquisa faz, né? E muito dos cuidados e da questão ética em pesquisa com seres humanos tenta trazer de volta a visão do ser humano como um fim em si mesmo, como dizia Kant, não como meio para se atingir um objetivo. Embora quando a gente fale, como diz, de pesquisa, é óbvio que a gente está usando algo para atingir um outro objetivo, mas as preocupações éticas existem para que isso não fique esquecido, né, ou não fique em segundo plano, de que o ser humano não é um meio para se atingir um fim, é um fim em si mesmo. Mas isso daria um curso inteiro para a gente falar de cada filósofo e até de cada abordagem bioética sobre ética e pesquisa com seres humanos. Eu não vou me furtar, obviamente, a um leve pincelar sobre uma discussão filosófica, porque não existe discussão bioética que não seja prazerosa quando acrescida da questão bioética, da questão filosófica. Mas eu acho que quando a gente vai falar de ética e pesquisa em seres humanos, a gente tem muito que se fiar em que pé nós estamos do ponto de vista legal e do ponto de vista do que se aceita e do que se pretende quando se realizam essas pesquisas, porque essas pesquisas são realizadas e, na minha opinião, devem ser realizadas desde que balizadas por uma questão ética. Então, o que a gente tem hoje, né, relacionado à pesquisa com seres humanos? Né? O que a gente tem hoje relacionado à pesquisa com seres humanos, principalmente no nosso Brasil, no nosso país, claro, existem as leis e regulamentos, existem em diferentes países ou comunidades de países, como é o caso da Comunidade Europeia, por exemplo, mas a gente vai falar um pouco mais específico do nosso, que é onde a gente está mergulhado, e muitos de vocês farão pesquisa com seres humanos, porque farão o famoso TCC,
E isso é bom que a gente conheça um pouco das leis do que se exige para essas pesquisas, né? Então, no Brasil, os aspectos éticos envolvidos na atividade de pesquisa que envolvem seres humanos, eles têm uma lei que os guia, que é a Lei de Diretrizes e Normas de Pesquisas em Seres Humanos, né? Quando se faz lei, eu não sei se tem algum jurista hoje aqui, de vez em quando tem uns juristas, assim, eles não primam pela imaginação, né? A lei tem um nome específico, Diretrizes e Normas de Pesquisa com Seres Humanos. É uma resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, tá? E que foi estabelecida em outubro de 1996. E o que diz essa lei, então? Né? Essa Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo Seres Humanos. O Conselho Nacional de Saúde, então, no uso da competência, aquela coisa toda, o decreto de 87, mas instituído em 96. E usa-se como base, eu não vou ficar lendo lei, repetindo, algumas coisas eu vou falar porque são importantes, mas para a gente entender de onde vêm essas diretrizes e normas regulamentadoras, né, de pesquisas envolvendo seres humanos, a gente carrega nessa diretriz uma história da humanidade. Então, para quem se interessa muito por esse assunto, vale a pena dar uma revisão. Isso está disponível na internet, em diversos sites de bioética, você consegue fácil. Código de Nuremberg, obviamente relacionado à questão da Segunda Guerra Mundial, a Declaração de Helsinki, diretrizes éticas internacionais para pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos, algumas questões relacionadas à nossa Constituição, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa diretriz e norma regulamentadora das pesquisas que envolvem seres humanos, começar a se referir a ela como diretriz 196, é mais fácil do que ler tudo isso, ela bebe, vamos dizer assim, todas essas fontes para que a gente possa fazer uma regulamentação que tente primar pelo respeito ético ao ser humano que é envolvido na pesquisa. E aí, quando nós temos uma diretriz, nós devemos segui-la, óbvio. E o que essa diretriz nos diz? Ela trabalha sobre os aspectos éticos da pesquisa envolvendo os seres humanos. Essa pesquisa, com esses aspectos éticos, tem uma coisa muito clara, que é o pavor de todo pesquisador, que dá trabalho fazer isso, mas é extremamente importante, com várias ressalvas, óbvio, como qualquer coisa que a gente trabalha do ponto de vista bioético-filosófico, tem suas ressalvas e seus questionamentos, mas é um dos pilares dessa diretriz, que é o consentimento livre e esclarecido, né, dos indivíduos alvo da pesquisa, e a proteção aos grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes. Tá? A questão da autonomia envolvida nisso. Se você é incapaz, teoricamente, você não é autônomo para decidir, mas você tem um mecanismo de proteção para que você não seja um indivíduo alvo da pesquisa sem o devido consentimento ou informação ou a devida proteção legal sobre esses indivíduos. Nesse sentido, então, a pesquisa que envolve seres humanos deverá sempre tratá-lo com dignidade, respeitar o ser humano na sua autonomia e defendê-lo em sua vulnerabilidade. Vocês vão ver que essa questão da vulnerabilidade, eu vou dar como é que vocês gostam de dizer, um spoiler sobre o final da nossa explanação. Essa questão da vulnerabilidade é uma questão muito, muito bioética, sul-americana, latino-americana, países de terceiro mundo, envolve muito uma visão bioeticista dos países mais desprovidos, vamos dizer assim, de condições socioeconômicas, porque não é uma preocupação, não era inicialmente uma preocupação dos países desenvolvidos, onde a questão da autonomia era muito forte. A gente já conversou sobre isso, já deu uma explanada uma vez, que a questão da autonomia, muitas vezes em países como o nosso, ela chega a ser até cruel, né? Quando você tem autonomia para escolher os seus tratamentos, quando você não tem nem acesso aos tratamentos, né? Então tem toda uma questão de vulnerabilidade, que é uma visão muito mais terceiro-mundista, sem nenhum preconceito nessa expressão, de uma visão bioeticista mais ligada à nossa realidade. Os aspectos éticos também da pesquisa, diz a diretriz, né, 196, ela deve sempre ponderar entre os riscos e os benefícios. Na verdade, isso é a nossa profissão, quem trabalha na área da saúde, né? Quem trabalha na área da saúde, você está sempre ponderando o risco de um lado e o benefício do outro, né? E existe sempre aquela pergunta, o paciente, você propõe algum tratamento ou algum tipo de intervenção e ele pergunta, existe algum risco? Sempre existe risco, né? Por mais que ele não queira acreditar, o risco sempre existe.
Aí você sempre faz um procedimento se você acredita que o benefício que trará daquele procedimento é maior do que o risco que o paciente corre. Se isso não for evidente, não se deve lançar mão, né? Lembrando sempre lá do nosso famoso Hipócrates, que nunca disse isso, mas que a gente atribui a ele, primum non nocere, né? Se você não vai te ajudar, primeiro não atrapalha o paciente, não piora aquilo que está acontecendo. E essa ponderação entre risco e benefício, tanto o risco atual da própria pesquisa, quanto o potencial, né, o que isso pode trazer no futuro para esse paciente, individualmente para ele ou coletivamente para a sociedade em que ele vive ou está inserido, isso tem que ser muito respeitado e é muito frisado na questão da diretriz 196. Sempre buscar o mínimo de dano e o mínimo de risco possível, que a gente chama de risco mínimo, é uma discussão bioeticista que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Temos que ter garantias, segundo a diretriz, de que danos previsíveis serão evitados. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, ela não começa do nada. Provavelmente outras pesquisas anteriores desembocaram nesses questionamentos que serão elucidados na pesquisa que nós vamos fazer, ou comparação com outra pesquisa. E sempre que é de comparação, isso é mais importante ainda. Ler a pesquisa com a qual nós estamos comparando, para que a gente veja o que aconteceu com o pesquisador que colocou em prática, quais foram os danos que aconteceram, para a gente evitar que isso se repita, né? Primeiro, é um princípio bioético fundamental, baseado no primum non nocere, que é a não maleficência. Eu não vou prejudicar o meu paciente. Então, eu preciso saber quais são os danos que eu posso prever e evitar que eles apareçam nos indivíduos-alvo da minha pesquisa. É importante que essa pesquisa tenha relevância social, né? Porque se é uma pesquisa que já foi feita, já foi repetida, já foi executada, é o mesmo pensamento que nós tivemos quando conversamos sobre ética e pesquisa com animais. Para que você vai submeter um determinado grupo de pessoas ou animais a uma pesquisa, a rever essa pesquisa, quando isso já foi feito à exaustão, a gente já sabe quais são os resultados esperados. Quer dizer, há uma relevância disso, né? Precisa se submeter esse indivíduo-alvo a um procedimento de pesquisa. Minimização sempre do ônus para os sujeitos vulneráveis, né? Aqueles que não têm condições, por exemplo, muito importante, isso é uma contribuição muito dos países do terceiro mundo bioeticista. O que é minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis? Vocês acabaram de acompanhar isso, né? Estava na mídia agora com a questão da pandemia, que os franceses tinham uma droga e queriam testar essa droga, na França, obviamente que não, né? Queriam testar essa droga na África. Que ainda tem muitos países que são desprovidos de regulamentação com ética e pesquisa em seres humanos. E por que se testa lá? Porque se você se testa lá e aquilo se mostra eficaz, em muitos países você não tem nenhum tipo de regulamentação que te obrigue, por exemplo, a manter o tratamento para toda a população, né, que foi submetida à pesquisa indefinidamente enquanto for necessário se manter. Ou seja, às vezes os valores monetários envolvidos nisso são muito altos. O Brasil já tem essa proteção, essa questão do ônus para o sujeito vulnerável. Se eu vou testar uma nova droga no Brasil e essa droga se mostra eficaz, se eu testei essas drogas com pacientes, por exemplo, de favelas, de pacientes miseráveis, mesmo pacientes que tenham condições socioeconômicas, é obrigação legal da empresa que testou a droga fornecer essa droga para todas essas pessoas até o final do tratamento de maneira gratuita. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente não é usado como um alvo de pesquisa científica de novas drogas, porque a nossa regulamentação encarece o procedimento e as empresas farmacêuticas vão para países onde isso poderia ser burlado, mas há uma vigilância cada vez maior dos grupos bioeticistas mundiais para mesmo em países que não há uma regulamentação que isso seja colocado muito claramente para as empresas que assim querem testar novas drogas ou tratamentos nesses países. Então a gente deve sempre garantir o interesse dos envolvidos, né? Destinação socio-humanitária, a questão de princípios de justiça, de distribuição equitativa, envolvem as diretrizes 196 com a questão ética e pesquisa com seres humanos. Todo procedimento, diz a diretriz, de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja aceitação ainda não esteja consagrada na literatura científica, isso não tem nada mais atual do que isso, né? A gente está vivenciando isso, estamos recomendando um tratamento envolvendo um ser humano para uma determinada doença cuja aceitação ainda não está consagrada na literatura científica. Será considerado como pesquisa, ou seja, dar uma droga off-label, se não está consagrado na literatura científica, é considerado como pesquisa. E se for considerado como pesquisa, deve obedecer às diretrizes da presente resolução. Novamente, eu não estou
fazendo apologia política, nada disso. Até porque não preciso fazer isso. Todo mundo sabe aqui já, acho que me conhece de todos esses encontros, sabem minha posição, terminantemente contra o governo que aí está, por uma série de questões pessoais, mas eu não estou falando disso. Estou falando da questão de que, se você vai introduzir uma medicação que não tem consagração na literatura científica, é considerado pesquisa. E como considerado pesquisa, deve obedecer à resolução. Se pode questionar, que é o que se tem feito, eu não sei se alguém leu, tá? As portarias, etc., inclusive a portaria do CFM, acho que eu já falei disso aqui para vocês, para burlar essa questão da pesquisa científica, o CFM diz que o uso da cloroquina, especificamente, que é o que a gente está falando, é usado como uso compassivo, porque a gente está no meio de uma epidemia, não tem o que se comprove que funcione, e a gente dá uma droga que parece ser eficaz para aquela doença. Então, isso é um uso compassivo, de compaixão, estou tentando fazer alguma coisa. Só que existe um problema aí. Do ponto de vista bioético, você só pode usar uma droga com essa denominação de uso compassivo se essa droga ainda não foi aprovada por nenhum dos órgãos regulamentadores sérios, né? Como a FDA, como a Agência Europeia de Regulamentação, como a própria Anvisa é uma agência séria. Se isso não foi aprovado para nenhum tipo de uso em humanos, ou seja, uma droga que está em testes ainda in vitro, nunca foi testada em humanos, nunca teve nenhuma, isso é uso compassivo. Estamos desesperados, que é o caso do antirretroviral, que agora eu não me lembro o nome, que ainda não tinha sido testado em humanos e que estava sendo testado como uso compassivo. A cloroquina não é uso compassivo, ela já foi testada em humanos, ela já é aprovada para alguns tipos de tratamento, então ela já tem regulamentação, isso não é considerado uso compassivo, isso é considerado uso off-label. E se é off-label sem consagração científica, é pesquisa científica. E sendo pesquisa científica, deve obedecer às resoluções da Resolução 196, que não está sendo obedecida. A gente já tem um problema legal e atropelar, né, como disse o nosso ministro do meio ambiente, né? Vamos aproveitar a epidemia para ir passando a boiada. Provavelmente isso vai dar errado, independente de que você acredita ou não, né? Se você aproveita alguma coisa para ir passando a boiada sem os devidos cuidados, alguma coisa vai dar errado depois. Então, os procedimentos referidos, então, esses procedimentos científicos, incluem várias questões: natureza instrumental, ambiental, nutricional, educacional, sociológica, diagnóstica. Então, tem muita coisa envolvida quando vocês estão fazendo TCC, vocês sabem do que eu estou falando, né? A quantidade de questões que estão envolvidas quando se trata de uma pesquisa com seres humanos. Então, a gente deveria respeitar isso quando se faz uso de uma droga off-label. Então, a pesquisa em qualquer área do conhecimento, né, envolvendo seres humanos, deverá sempre obedecer às seguintes exigências. Então, a gente vai dar uma droga que está sendo testada como pesquisa, isso obrigatoriamente eu tenho que ter algumas exigências a serem cumpridas para que eu possa usar essa droga. Que exigências são? É droga ou tratamento? Tá? Eu falei droga porque é o que está na moda agora, então para a gente ter isso mais claro na nossa cabeça. Primeiro, os testes devem ser adequados aos princípios científicos que a justifiquem e com possibilidades concretas de responder a incertezas. Qual é o problema aqui, gente? Eu não preciso ficar repetindo para vocês as questões de quais são os princípios científicos que um tratamento ou uma nova droga precisa responder para que ela seja considerada como eficácia, né? Tem eficiência. Quais são esses princípios? Tem que ter um grupo controle. Então a gente vê um monte de trabalho dizendo assim, nós tratamos 30 pacientes com a droga e esse paciente melhorou, então a droga é eficaz. Gente, sem grupo controle não tem como avaliar a eficácia. A gente precisa de um grupo controle para avaliação de eficácia. Esse grupo controle precisa ser escolhido aleatoriamente, randomizado, porque se não for aleatório não é considerado como uma boa evidência científica. Precisamos ter cuidado com o N de pacientes que estão envolvidos, para que a gente possa ter uma relevância estatística. E a gente tem que levar em consideração uma série de coisas. Sem grupo controle, só porque eu acho, que eu vi, que o paciente acreditou que melhorou, isso não evidencia que a droga tem uma eficácia. A gente já teve outros exemplos disso na história da humanidade. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas acho que foi na década de 30, se testou uma medicação para tratamento de tuberculose. Eu não vou lembrar o nome do sal agora, mas era à base de ouro e se injetava intravenoso no paciente um sal à base de ouro para tratamento de tuberculose, porque alguém publicou um artigo com 40 e poucos pacientes tratados e disse que a medicação era excepcional. E começou a ser feito. Depois começou a ser feito, alguém falou assim, peraí, mas você só tratou os 40 e poucos, você comparou isso com quem? Não, com ninguém. Então, vamos fazer um grupo controle aqui. Pegamos 24 pacientes com tuberculose, 12 vão tomar, 12 vão ser placebo, administrar água intravenosa, randomizada, aleatória, ninguém sabe quem está tomando o quê.
E aí, quando foram começar a acompanhar um determinado período de tempo, começou a ver que um determinado grupo começava a ter uma sobrevida maior. Foram ver qual era o grupo de sobrevida maior, era o que estava usando a água intravenosa. Então, sem grupo controle, quem não conhece a história está fadado a repeti-la, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e existe uma resolução no país, né? Tem força de lei nisso e você precisa respeitar, né? Para você fazer um TCC, você precisa respeitar tudo isso. Imagina para você distribuir um tratamento para toda uma população. Então, tem que estar fundamentada na experimentação prévia, realizada em laboratórios, animais, outros fatos científicos. Ah, mas é um desespero, é uma epidemia, é compassivo. Já disse, não é compassivo. Tá? É o uso off-label, é diferente. O uso compassivo é uma outra questão. Deve ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido por outro meio, né? Se você não tiver outra possibilidade, você tem que respeitar isso, de descobrir, seja ele com programas de computador, com outros pesquisadores que já realizaram em outras populações. Não tem como eu saber o que eu quero saber. Então, eu posso fazer numa pesquisa, posso no sentido desse passo ter sido superado para fazer uma pesquisa com seres humanos, mas tem várias outras exigências que precisam ser levadas em consideração. Mas essas aqui já são bastante importantes para a gente ficar com a pulga atrás da orelha quando se testa algum outro tipo de tratamento ou medicação. Sempre que você vai testar, então, você tem que prevalecer, é claro, as probabilidades dos benefícios esperados sobre os riscos previsíveis, né? Você tem riscos quando você vai introduzir. Eu vou ficar falando muito de nova medicação porque é o que está mais em voga, tá, gente? Mas tratamento cirúrgico, nova técnica cirúrgica, seja lá o que for, não é uma pesquisa nova. Eu tenho que ter certeza que os benefícios que eu vou ter, a probabilidade dos benefícios que eu terei, são maiores do que os riscos previsíveis, efeitos colaterais, sequelas, etc., que esse novo tratamento que será efetuado nessa pesquisa. Tem que obedecer uma metodologia adequada, óbvio, né? Isso pega no pé de todos vocês, todo orientador pega, todo professor da disciplina de TCC pega. Né? Por que tem que ter uma metodologia adequada? Porque se não tiver uma metodologia adequada, não tem nível de evidência. Né? Se você não disser o que você está fazendo exatamente, qual é a relevância daquilo, qual é a probabilidade estatística, etc., se não tem uma metodologia adequada, não vai ter relevância nenhuma. Você vai submeter pessoas a uma experiência sem que isso traga nenhum resultado relevante, né? Não adianta. Então, assim, distribuição aleatória de grupos experimentais de controle, assegurar que não seja possível ter conhecimento disso, nenhuma vantagem de um procedimento sobre o outro, sem ter revisado a literatura. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, tem que ter uma revisão muito grande de literatura. Será que alguém já não viu isso? Será que isso já não foi comprovado? Será que eu realmente não estou pulando aquela parte ali de que tem outra maneira de eu fazer essa pesquisa sem ser submetendo o ser humano à exposição de riscos, né? Existe possibilidade de eu fazer isso com outros métodos que não envolvam seres humanos? Então, isso tem que estar sempre muito claro na cabeça de todo bioeticista e todo pesquisador que vai trabalhar com seres humanos. Eu tenho que ter plenamente justificado, quando for o caso, a utilização do placebo, né? Em termos de não maleficência e de necessidade metodológica. De necessidade metodológica não é muito difícil de você fazer, já que a gente normalmente dá preferência para a questão do grupo controle, né? E normalmente o grupo controle ele vai usar o placebo. Então, assim, não há muita dificuldade quando você faz o seu desenho estrutural da pesquisa com o ser humano que você consiga colocar o placebo. Isso não é nada antiético. Você está fazendo exatamente para tentar ver se o grupo que vai tomar a droga nova reage de uma maneira melhor. Como isso às vezes é muito duplo cego e ninguém tem acesso ao que está acontecendo, quando você percebe que alguns pacientes estão deliberadamente melhorando, e aí entra a questão em termos de não maleficência, você imediatamente pode quebrar esse duplo cego, essa não saber quem está tomando placebo, porque alguns estão melhorando muito, e avaliar, são os pacientes que estão usando a droga? Sim, são os pacientes que estão usando a droga nova, estão melhorando absurdamente. Então, interrompe o grupo controle com placebo, não maleficência, e dá a nova droga para o grupo placebo, porque está visivelmente funcionando. Então, quando você tem uma pesquisa com o ser humano, vocês vão ver que ali mais para frente eu vou falar quando é que pode ser interrompido. Diz que a pesquisa pode ser interrompida quando quebra algum dos preceitos que o CEP, que o Comitê de Ética em Pesquisa, tinha estipulado e tem que ser comunicado ao CEP. Isso é uma briga muito grande que já está para a mudança dessa resolução. Porque se briga muito que a gente não precise comunicar ao CEP nos casos, por exemplo, que você visivelmente viu que alguns pacientes melhoraram, você quebrou aquela confidencialidade e olhou e falou, isso aqui está muito evidente.
Agora eu tenho que avisar o CEP, continuar dando placebo para esse paciente. Aí o CEP só vai se reunir daqui a 4 semanas. Eu vou continuar 4 semanas tratando o paciente com placebo, até que o CEP me diga, olha, pode interromper, porque tal desse motivo. E há uma briga muito grande para que a gente possa interromper isso logo. Tá? E dar a droga que está sendo eficaz para o grupo placebo também. Claro que vai ter uma responsabilidade de quem faz a experiência, né? De quem está fazendo a pesquisa, do pesquisador, de que ele realmente tenha visto aqueles dados como verdadeiros, né? Porque senão você vai interromper e vai dar uma droga que não está sendo tão eficaz assim. E o oposto também, né? Se nós começarmos a ter um grupo que está morrendo acentuadamente, vamos quebrar isso aqui. Peraí, por que os pacientes estão morrendo tanto? Vou quebrar a minha confidencialidade. Não, estão tomando a droga nova. Opa, essa droga está fazendo um malefício para o meu paciente. Interrompe-se a pesquisa imediatamente, interrompe-se o uso da droga. A OMS acabou, vocês devem ter lido, de suspender a pesquisa com a cloroquina específica. Olha, peraí, isso está dando uma mortalidade maior, existe um risco maior do que o benefício aparentemente, a gente precisa rever isso eticamente, interrompe e vamos tentar. Não podemos fazer maleficência. Primo non nocere. Temos sempre que contar com o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa, né? Ou do representante legal, no caso dos indivíduos que não são autônomos. Eu falo essa parte, eu concordo, tá, gente, com o termo de consentimento livre. Eu não sou nem um pouco contra isso, não sou um cirurgião, uso isso nos meus pacientes, eles assinam. Mas eu acho que é uma coisa assim meio... sendo muito agressivo, assim, meio hipócrita, né? Assim, porque... se você vai colocar mesmo no termo de consentimento livre esclarecido tudo o que ocorre de risco para o seu paciente, eu acho que nem alguns profissionais da saúde, nem a gente, por exemplo, eu sou um neurocirurgião, tá? Eu vou fazer uma cirurgia cardíaca. Se o colega coloca todos os riscos que tem ali, alguma coisa talvez até nem entenda, porque nem é da minha área, sabe? Será que isso realmente nos isenta da questão ética, né? E em países como o nosso, isso é pior ainda, né? Onde a gente tem um número de analfabetos enorme, de analfabetos funcionais maiores ainda, né? Que quando você tem um termo de consentimento esclarecido de 3, 4 páginas, quando tem, usando uma expressão em moda, um amontoado de coisas escritas que ainda tem que ser interpretadas, será que alguém vai ler aquilo mesmo e vai interpretar? Então, assim, eu acho muito interessante o consentimento livre e esclarecido, mas eu acho que é muito mais uma questão de tentar, assim, olha, lá vem minhas mãos, está entregue, não supera e não suplanta uma boa conversa com o paciente, quais são suas dúvidas, o que você não está entendendo, quais são os riscos. É claro que para documentação legal você deixa redigido. Mas como muitas pessoas fazem, pega aquele papelado e dá na mão do paciente, lê e assina no final, se você concorda e traz para mim, absolutamente não significa nada. A gente precisa contar sempre com os recursos humanos e materiais necessários, né, que garantam o bem-estar do sujeito da pesquisa, ou seja, você vai fazer uma pesquisa de uma droga, tem quem saiba aplicar, se é intravenoso, tá? Tem um efeito colateral de dar um pouco de êmese, tem medicação para combater isso. O paciente fica um pouco zonzo quando toma a medicação, tem um leito para ele repousar, para ele só ir para casa quando estiver bem, no transporte, alimentação, tem todos recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar do sujeito da pesquisa. E além da competência do pesquisador e do projeto proposto, óbvio, né? Você vai fazer uma pesquisa, vou fazer uma pesquisa sobre extração dentária sendo neurocirurgião, eu não tenho competência para isso. A gente tem que estar muito atento quando a gente vai fazendo um projeto de pesquisa que obedeça a essa resolução, ela é muito clara, né? É claro que vocês devem ter visto que algumas letras pularam, não botei todos os tópicos, tem mais ainda, mas é muito claro o que os tópicos estão dizendo que a gente precisa ter nessa resolução. Então, prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, né? Isso quando a gente faz pesquisa em cidades menores, etc., exames de laboratório, aí o primo trabalha num laboratório, viu o nome da pessoa, então às vezes a gente tem que fazer com senhas, com não ter o nome adequadamente, a gente tem que prever isso. Tudo isso tem que estar previsto no projeto de pesquisa, porque se vai passar no CEP, no Comitê de Ética e Pesquisa, a primeira coisa que eles vão fazer é olhar a resolução deles, né? Que é a resolução 196, e diz, olha, isso aqui não preenche, você não previu que pode ter uma quebra de confidencialidade, pode ter uma quebra de privacidade, não vai proteger a imagem, vai estigmatizar o paciente na sociedade em que ele vive. A gente não pode, tem que garantir que não vai se usar essas informações em prejuízo das pessoas. Quando é que isso acontece? Você vai fazer pesquisa com saúde de trabalho, por exemplo, saúde ocupacional.
é uma questão ética importante. Você descobre que o paciente tem uma doença que pode atrapalhar no trabalho dele. Você conta isso para o patrão ou não conta para o patrão? Né? Isso é um problema sério. A resolução da pesquisa diz: a gente não pode não utilizar a informação no prejuízo da pessoa, a não ser que coloque em risco vida de terceiros. Mas é um paciente que vai ter uma doença X que vai diminuir o ritmo de trabalho dele daqui a 2, 3 anos, mas não vai colocar a vida de ninguém em risco. Você deve contar isso para a empresa que contrata ou não? São questões éticas muito importantes. A resolução é clara: não se pode usar essas informações em prejuízo das pessoas ou das comunidades, incluindo questão de autoestima, de prestígio econômico, financeiro, seja lá qual for, como você vai usar essas informações que você recolhe. Então, tome muito cuidado com as informações e com a questão de proteção da confidencialidade e da privacidade do sujeito de pesquisa. Desculpa, voltou, né? A gente tem que respeitar sempre valores culturais, valores sociais, valores morais, valores religiosos, valores éticos, né? Hábitos e costumes onde se desenvolvem as pesquisas. Existe uma história de pesquisa, por exemplo, na década de 60, eu acho, pesquisadores norte-americanos vieram à Amazônia e coletaram o sangue dos Yanomamis e levaram esse sangue, amostras de sangue, para os Estados Unidos. E guardaram essas amostras de sangue. E é muito cultural dos Yanomamis que quando a pessoa morre, tudo que pertence ao corpo dela tem que ser enterrado junto. Ela não vai ter a paz de espírito, eu não sei exatamente a expressão que eles usam, na vida pós-morte. E se esse sangue estava lá, você não está enterrando com tudo que pertence ao corpo da pessoa. E houve uma briga judicial para que isso fosse devolvido, para que fosse enterrado junto com as pessoas que eles haviam coletado. E devolveram. Com uma certa briga, mas devolveram. Mas você tem que respeitar. Então, você tem que tomar cuidado quando você vai fazer a pesquisa em determinados meios, em determinadas comunidades, com os valores culturais, sociais, morais, religiosos dessa sociedade, para que você não prejudique a comunidade que você está pesquisando. É uma questão também, do ponto de vista filosófico, bastante discutível, principalmente quando você tentar não afetar a comunidade de pesquisa, mas a própria presença do pesquisador já afeta essa comunidade. Você ter um pesquisador dentro de uma comunidade, principalmente nessas comunidades originais, povos originais, etc., né, tem a sua própria meio de vida, ter a presença de alguém de fora, não só naquela pessoa, na diferença da pessoa, mas na possibilidade de transmissão de doenças, de uma série de outras questões que envolvem quando você vai pesquisar em comunidades fechadas. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Então, garantir que essas pesquisas, quando realizadas em comunidade, sempre que possível, traduzir-se-ão em benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sentir após a sua conclusão. É aquilo que eu estava falando antes. Se eu vou testar uma droga ou um tratamento novo, isso se mostra eficaz, a droga funcionou aqui, eu testei com mais de 5 mil pessoas aqui no Nordeste do Brasil, ali na mais pobre e tal, essa droga funcionou, vou ganhar milhões com ela, vou vender lá na Europa e agora acabou a minha pesquisa. Não. Se a droga foi comprovada e vai ser tratamento, você vai ter que tratar todas essas pessoas até o fim da vida delas com a droga de graça, para que os benefícios continuem naquela comunidade. Em alguns países, por que não se testa na Europa? Primeiro, por uma questão, obviamente, não querem se submeter ao risco, uma questão muito mais profunda sociofilosófica, mas porque as leis são muito mais rígidas. Na Europa, se tem alguns países ainda, se eu não me engano, a França não mudou o estatuto deles, mas o estatuto deles diz o seguinte: se testarem uma droga nova na França, na comunidade, por exemplo, da cidade de Lyon, essa droga se mostrou eficaz naquele grupo que foi testado na cidade de Lyon. Então, essa farmacêutica vai ter que manter aquele grupo sendo tratado? Não. Todos os franceses que necessitam da droga vão ter que recebê-la de graça pela farmacêutica até o fim do tratamento. É para toda a França, porque eles consideram como uma comunidade francesa. Então, assim, é difícil você pesquisar ali, difícil no sentido de que a farmacêutica não quer por causa da questão financeira, óbvio. Mas que deveria, por causa de uma série de questões que envolvem a etnia. A gente sabe que algumas drogas, questões de hipertensão arterial, com a etnia negra, etc., tem uma série de doenças que se manifestam de forma diferente em etnias diferentes. E isso, não em raça, né, porque a raça é a raça humana, mas em etnias diferentes se manifestam algumas doenças. Talvez fosse melhor testá-las, mas aí numa questão de proteção, a questão econômica fala mais alto.
Comunicar às autoridades sanitárias os resultados da pesquisa, sempre que os mesmos puderem contribuir para as melhorias de condições de saúde da coletividade, preservando, porém, a imagem e assegurando que os sujeitos das pesquisas não sejam estigmatizados. Isso é meio que repetitivo, mas que é uma coisa muito... Eu gosto de repetir porque é uma coisa muito forte nossa, tá? Da questão de que a gente começou a brigar muito por essa... incluir a comunidade, a gente precisa ter uma volta, não vai vir aqui pesquisar à toa, tá? Vulnerabilidade, pessoas mais vulneráveis, não adianta só o termo de consentimento, tem que ter toda uma avaliação do CEP. Então, é importante que a gente bata firme quando a gente dá certo, né? Quando a gente erra, a gente bate muito firme. Quando a gente acerta em algumas questões legais, vale a pena bater firme também. Assegurar, então, ao sujeito de pesquisa os benefícios resultantes do próprio projeto. Foi o que eu já falei antes, você tem que assegurar quem participou que ele vai ter benefício, né? Tratamento, orientação, rastreamento, preponderância de benefícios sobre riscos e custos. Assegurar principalmente a inexistência de conflito de interesse, né, entre o pesquisador e o sujeito de pesquisa ou patrocinador do projeto. Né? Sempre todo mundo que vai em congresso agora vai falar, não tem conflito de interesse. Né? O cara representa uma indústria farmacêutica e diz, eu não tenho conflito de interesse. Lógico que tem. Né? Todo mundo tem, porque todo mundo, a gente já conversou sobre isso, tem uma base ideológica na qual se movimenta. No mínimo, isso é um conflito, ninguém é neutro. Tá? Então, não há problema nenhum você manifestar o seu conflito. Deixe claro qual é. Tá? Agora, se esse conflito prejudica, né? Por exemplo, eu tenho uma pesquisa sobre... Vamos citar um exemplo que todo mundo deve ter visto. Assim, todo mundo aqui deve ver o House. Você lembra quando... Eu não lembro o nome dos personagens, porque eu não gosto do programa, mas às vezes via, e eu lembro de ter visto um especificamente que era sobre pesquisa, que o auxiliar dele namorava uma menina que tinha Coreia de Huntington e entrou num projeto de pesquisa e ele quis dar para ela a droga que estava sendo utilizada, etc. Então, esse tipo de conflito de interesse prejudica a pesquisa. Tá? Então, mas quando é um conflito de interesse que não prejudica a pesquisa, não há nenhum problema em dizer, olha, eu estou trabalhando aqui e eu sou consultor da empresa farmacêutica tal. Obviamente, todo mundo vai te olhar com um olhar diferente, mas espera-se que o pesquisador seja eticamente responsável para, se aquilo não estiver funcionando adequadamente, dizer, ó, independente do conflito dele, que aquilo não funciona. Né? É o que a gente espera, a gente sabe que nem sempre é possível. Isso aqui é importante. Tá? O que mais a gente tem na resolução? Comprovar nas pesquisas conduzidas do exterior, ou seja, empresas do exterior ou centros de pesquisa universitários do exterior, ou que tenham cooperação estrangeira, que os compromissos e as vantagens para os sujeitos da pesquisa e para o Brasil. Tá? A gente tem que ter alguma vantagem. Se eles querem testar aqui, se quer ser feito aqui a pesquisa com seres humanos, mas nós temos que adquirir as vantagens. E a vantagem não é apenas na questão de manutenção de tratamento, que também foi uma coisa que evoluiu. Ah, tá, a gente testou em vocês essa nova droga, funcionou, eu vou pagar para essa comunidade aí continuar usando a droga. Mas não, agora não é mais só isso. A resolução diz, estudos patrocinados do exterior devem responder às necessidades de treinamento de pessoal no Brasil. Ou seja, se um estudo será feito aqui, eu tenho que treinar brasileiros para que eles sejam capazes de desenvolver aquele estudo de forma similar e até independente da matriz que desenvolveu o estudo. Então, eu tenho que capacitar pesquisadores brasileiros para fazer isso. Eu acho uma baita de uma lei, a transmissão de... Primeiro, assim, é uma questão minha, tá? Eu sou bem internacionalista. Assim. Eu acho que toda pesquisa científica deveria ser feita em centros multicêntricos ao redor do mundo e os dividendos deveriam ser divididos igualmente por toda a humanidade. Isso eu sei que é meio utópico, né? Assim, nossa, eu não sabia que você era romântico. Sou. Eu acredito que isso deveria ser feito desse jeito. A gente sabe que não é, então, mas a gente tem que se resguardar de algumas formas. Se vai haver a pesquisa, então transmissão de conhecimento tem que haver. Tá? Nós precisamos formar pessoas capazes de pesquisar da mesma forma, similar e até independente da matriz que fez a pesquisa. Essas são as nossas resoluções, né? A gente está falando, porque teve gente que entrou depois, da nossa resolução do Conselho Nacional de Saúde, a resolução 196 de 96, sobre ética e pesquisa com seres humanos. Material biológico que for coletado de pacientes deve ser usado exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo. Mas isso é óbvio, né, professor? A gente tem que usar, se foi coletado para aquilo, vai ser usado para aquilo. Óbvio, entre aspas.
Eu não sei se alguém já ouviu falar, por exemplo, de uma série de células chamadas células ELA, tá? Que são células para pesquisa de câncer, são células que não são imortais, é uma cultura de célula imortal. E chama-se ELA, tá? Porque é o nome da paciente, tá? São as iniciais, é Henriqueta Larsen, se eu não me engano, o nome da paciente que forneceu as primeiras células e aí era um tumor totalmente diferenciado, e o pesquisador viu que ele conseguia reproduzir cultura daquelas células indefinidamente em laboratório, e aquilo poderia ser um avanço, como foi, fabuloso para pesquisa em oncologia, etc. Todo mundo, laboratórios do mundo inteiro recebem até hoje células ELA para pesquisa oncológicas, genéticas, células-tronco, etc., porque são células que se reproduzem indefinidamente em laboratório porque eram células neoplásicas que têm essa capacidade. Então, as células da Henriqueta Larsen, acho que é a Henriqueta Larsen, sim, foram distribuídas pelo mundo, só teve um problema, ela nunca autorizou que isso fosse feito. Ela autorizou apenas que fosse feito o tratamento do câncer que ela tinha, mas que as células fossem distribuídas assim, nunca autorizou. E a família, inclusive, depois de muito tempo, era uma família bem pobre, uma afrodescendente norte-americana, era uma família bem pobre, tentou entrar na justiça por algum ganho como direitos autorais, assim, jamais ganhou. As células continuam sendo distribuídas até hoje e jamais houve autorização da paciente para que isso fosse feito. Então, para proteger isso, depois que acontece, né, porque o ser humano tem essa questão e a bioética bate muito forte nisso, né, a gente sempre tem aquela coisa assim, dá para fazer, vamos tocar a ficha, né, novamente, vamos passar a boiada. E aí depois começam a dar os problemas. Né? A gente já falou de aborto, mas não falou de reprodução assistida, por exemplo, quando você tem formação de embriões humanos e depois você faz o que com os embriões, né? A gente desenvolveu a técnica fala, dá para fazer? Dá para, como é que faz? Faz assim, faz assado, e aí vamos dar certo, vai dar certo. Deu certo, fecundou um monte de gente, agora sobrou um monte de embrião. O que a gente faz com aquilo? Né? Porque ninguém nunca parou antes para pensar e falou, peraí, mas a técnica vai ter embrião excedente, o que vai ser feito com esses embriões? Há alguma forma da gente minimizar esses riscos? Muitas vezes a gente acelera o trem do progresso e não encontra o freio de emergência. Né? Então, a mesma coisa com as células ELA. Né? Começou a ser distribuído para todo mundo, depois alguém se tocou e falou, peraí, mas a pessoa nem autorizou. Então, vamos fazer uma resolução onde esteja bem claro. Qualquer material biológico que for coletado, é coletado para esse fim, não pode ser usado para outro fim. Foi aquele fim que o paciente ou o sujeito de pesquisa autorizou. Pesquisa em mulheres grávidas, né? Obviamente as pesquisas devem ser sempre feitas em mulheres não gestantes, a não ser quando a gestação seja o objetivo da pesquisa. Né? Isso parece uma coisa muito óbvia, né? Mas se a gente não coloca isso numa resolução, alguém vai dizer, mas não estava escrito lá, eu vou passar por cima. Então é melhor que está escrito, existe um provérbio chinês que a gente usa muito em bioética, em ética médica, que diz o seguinte, mais vale uma pálida tinta do que uma excelente memória. Então, assim, a gente, mas eu sei que não pode fazer, mas não está escrito, eu acho que dá para burlar aqui. Não, está escrito, não pode fazer pesquisa se dá para fazer em mulheres não gestantes. Se é o objetivo estudar o efeito daquilo na gestação, aí você pode usar um grupo de gestantes para pesquisa. Tá? Um sujeito humano de ética e pesquisa em seres humanos com gestantes. Você imagina a confusão que isso dá. Né? E aí, por último, está lá aquela questão que a gente conversou, que é descontinuar o estudo somente após análise das razões de descontinuidade pelo CEP que a aprovou. Isso é um motivo de briga muito grande. Por aquelas questões que eu falei. Se eu tenho confirmação de que um grupo que está tomando uma droga nova está melhorando muito, eu descontinuo imediato e dou para o placebo. Mas legalmente a gente não pode fazer isso. Tá? Tem que esperar o CEP dizer, não, você tem razão, isso tem que ser descontinuado e dar o placebo. Ou vice-versa, tem um monte de gente morrendo, a gente fala assim, eu vou descontinuar. Não, tem que passar pelo CEP para aprovação. Claro que isso já tem sido quebrado muitas vezes, assim, não, o CEP depois, se você comprovou cientificamente que você estava melhorando um grupo e passou a dar para o outro, ou estava morrendo e suspendeu, não vai criar grandes problemas do ponto de vista ético, legal para quem fez isso. Mas ao pé da lei ali, né, ipsis literis, como está na lei, a gente ainda precisa ter essa aprovação para suspensão do tratamento, tá? do projeto de pesquisa. Então, além de tudo isso, novas resoluções então estão sendo elaboradas para tratar essas outras áreas temáticas que não estão englobadas nessa resolução. Porque isso é uma coisa dinâmica, né? Cada momento vão aparecendo novas questões éticas e aí a gente vai sendo sempre novas resoluções sendo elaboradas. O objetivo maior da avaliação ética dos projetos de pesquisa é garantir 3 princípios básicos. A gente usa muito a bioética principialista aqui. Beneficência para a pessoa, o respeito à pessoa, que é a autonomia,
e a justiça nas questões éticas relacionadas à pesquisa em seres humanos na área da saúde. Nessas garantias, então, devem ser incluídas todas as pessoas que possam vir a ter alguma relação com a pesquisa, seja o sujeito da pesquisa mesmo, né, o que vai ser pesquisado, mas o pesquisador. Aí você vai dizer assim, tá, mas isso aí, o pesquisador, o que o pesquisador tem a ver com isso? Bom, o pesquisador tem a ver com o seguinte, durante muito tempo o pesquisador não era considerado como alguém que precisa ser protegido, né, alguém que tem direitos legais, inclusive na questão de que muitas vezes o pesquisador não precisava responder pelas questões éticas da pesquisa. Ou seja, se ele quisesse aplicar a pesquisa nele mesmo, ele podia burlar até algumas questões éticas. Então, começou-se a desenvolver novas resoluções, novos pensamentos. Espera aí, a gente também tem que ponderar quem trabalha, quem está fazendo a pesquisa, às vezes se expõe a riscos, etc., para que você possa proteger também o pesquisador. E essas avaliações éticas, então, num projeto na área da saúde, a gente se baseia em pelo menos 4 pontos fundamentais. Eu vou passar com calma. Só engolir aqui uma coisa que está difícil para minha garganta, uma pastilhazinha. Desculpa. Tem 4 pontos fundamentais que a gente precisa ter uma ética de projeto de pesquisa na área da saúde. Quais são esses 4 pontos? Qualificação de equipe de pesquisadores. Tá? Você tem que ter pesquisadores qualificados, saber o que está fazendo. Né? Do próprio projeto tem que ser qualificado. Avaliação de relação risco-benefício. Consentimento informado e avaliação por um CEP, por um Comitê de Ética em Pesquisa. Isso basicamente resume toda essa resolução que a gente estava conversando. Né? Pesquisadores e o projeto muito bem estruturado, metodologicamente, pesquisadores qualificados. Risco-benefício, o benefício tem que ser sempre maior. Tem que ser autônomo, o paciente tem que ter um consentimento informado e tem que passar pela avaliação de um comitê de ética e pesquisa. Tá? Então, resumindo toda essa resolução, esses 4 tópicos, no mínimo, né? Isso aqui é o básico do básico para que uma pesquisa seja aprovada. O projeto de pesquisa, então, né? Que é o arrepio de toda vez que a gente entra na matéria do TCC. Né? O que o projeto de pesquisa tem que deixar? O projeto de pesquisa tem que estar claro os aspectos éticos e metodológicos envolvidos na elaboração daquele projeto. Tá? Tem uma estrutura básica, né, que responde a essa resolução também. Essa resolução ela trata disso. Agora respirem fundo, porque essa estrutura básica vocês já viram várias vezes quando vão fazer o TCC. Né? Essa é uma estrutura básica que um comitê de ética em pesquisa baseado na resolução 196 e 96 vai exigir que vocês façam quando vão fazer um projeto de pesquisa, seja ele qual for, mas principalmente com seres humanos. Né? Identificação, os autores, aonde vai ser realizado, o método, os objetivos, o cronograma, o orçamento, que tipo de referência você usa, foi feita uma revisão da literatura, como é que está isso? Assim, essa pessoa tem conhecimento do que ela está falando, ela é capacitada para isso, quais são os riscos e benefícios, tá? Estão descritos na metodologia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você elabora um projeto de pesquisa em seres humanos. E o consentimento informado? Bom, o termo de consentimento informado tem que atender às diretrizes da 196. Tá? Ah, mas eu peguei na internet um super bonitinho que tem uns coraçõezinhos em volta, pode ter coração, unicórnio, o que vocês quiserem, só que tem que atender às resoluções da 196. Porque essas resoluções estão adequadas às diretrizes internacionais de bioética e pesquisa com seres humanos. Tá? Então, a gente tem que ter, lá na resolução tem descrito o que o consentimento informado precisa para atender essas resoluções. Muitas vezes nem adianta mandar para o CEP se não tiver de acordo. Tá? O CEP vai te barrar já no termo de consentimento livre esclarecido. E o que é o CEP? O CEP, o CEP, o CEP, o CEP. O que é isso? Né? Que entidade é essa? Né? O CEP é o órgão institucional que tem por objetivo proteger o bem-estar dos indivíduos pesquisados. Tá? É um comitê interdisciplinar. Normalmente tem profissionais de ambos os sexos, é necessário que sejam de ambos os sexos, além de pelo menos um representante da comunidade, que vai avaliar os projetos de pesquisa que envolvam principalmente participação de seres humanos. Tá? Isso é um comitê de ética em pesquisa. Todas as pesquisas têm que passar por ele. A qualificação da equipe de pesquisadores deve avaliar-se a competência dos membros para planejar, para executar, para divulgar o projeto.
adequação metodológica, é isso que o CEP vai ver do projeto de pesquisa, isso é fundamental. Tá? Um projeto inadequado vai ter riscos e custos desnecessários, tanto para a instituição, quanto riscos para o sujeito da pesquisa. Todas as possibilidades, a gente vai repetir, porque a avaliação do CEP está lá na resolução, de obter dados por outros meios, utilizando simulação, animais, cultura de células, devem ser tentados antes de se utilizar os seres humanos. Ah, mas utilizar os animais tem toda uma questão ética também, tem uma resolução, a lei Arouca? Tem. Né? Mas a gente deve sempre tentar utilizar desses meios antes de se utilizar a pesquisa em humanos. Deve dar garantias de que os dados serão utilizados apenas para fins científicos, preservando privacidade e confidencialidade. Identificação, uso de imagens somente poderão ser feitas com autorização expressa do indivíduo pesquisado. Na avaliação da relação risco-benefício, vão entrar em jogo aqui tanto o princípio da não maleficência quanto da beneficência. Dano irreparável, possibilidade de morte decorrente do projeto impedem, obviamente, a realização do mesmo. Se há possibilidade de algum dano irreparável ou se há possibilidade de morte na avaliação, esse projeto nem sai do papel. Ah, mas pode acontecer que lá, quando eu for testar a droga, os pacientes comecem a morrer, mas aí era um dano que não estava previsto. Tá? E se você identificou, você interrompe. Né? Então, se você tem um risco real, excede ao previsto, o projeto deve ser interrompido. Eu estava falando. Ah, agora, tem como eu saber, às vezes, antes do projeto começar, que aquilo ali, por revisão de literatura, etc., vai levar o paciente a um dano irreparável. Então, não tem como fazer essa pesquisa. Ah, mas não deu para prever isso quando eu comecei, começou a ter um risco real muito grande. Interrompe-se o projeto. Tá? O paciente não pode ser submetido a um risco maior do que o benefício que ele teria. A classificação, então, dessa questão de risco-benefício, ela pode se manifestar na não maleficência, né? Utilizando o risco associado aos procedimentos. É uma definição de risco mínimo, risco maior que o mínimo, uma questão muito técnica nessa definição. Tá? E utilizamos o critério de beneficência para avaliar se o indivíduo terá ou não ganho terapêutico com o estudo, tá? Projetos clínicos ou não clínicos. Essa questão de beneficência e não maleficência, se o indivíduo vai ter, se não vai ter, era o que se usava. Só que o Código de Nuremberg, que a gente usou durante muito tempo como base para essas questões éticas, ele tinha uma única exceção nisso, que era quando o próprio pesquisador era sujeito de pesquisa. Lembra que eu falei que novas resoluções estão vindo para proteger o pesquisador? Não é só bem para proteger, é para impedir também que grandes, desculpa a expressão, cagadas científicas se façam. Né? Porque tinha esse viés que permitia que você burlasse a resolução. Eu sou pesquisador, eu quero fazer um teste genético. Eu posso fazer teste genético que tem risco potencial para o ser humano? Não, não pode. O CEP te proíbe porque você vai colocar em risco a vida do sujeito de pesquisa. Tá, mas eu vou testar em mim. Tá? Eu quero testar em mim mesmo, não estou colocando em risco em ninguém. Só a mim mesmo eu tenho esse direito porque é com a minha própria vida. O Código de Nuremberg te permitia isso. E durante muito tempo a resolução permitiu isso. Tá? Mas só que num primeiro momento, por exemplo, a alteração genética que vai acontecer em mim pode ser potencialmente arriscado depois para a minha comunidade, até para a humanidade pode acontecer. Você está acompanhando agora, há pouco tempo, o caso do médico chinês que disse que tinha alterado o código genético de 2 crianças chinesas para que elas não fossem suscetíveis ao vírus do HIV. Tá? Alguém tem noção de quais serão as consequências? Primeiro eram crianças, né, para começar. Né? Não são nem indivíduos autônomos para autorizarem isso. Ah, mas os pais autorizarem. Mas alguém, pai ou até a comunidade científica, tem noção de quais serão as consequências para o futuro da humanidade em você alterar o genoma de um ser humano? Ah, por exemplo, essas eram 2 meninas, elas vão reproduzir. Essa alteração no genoma passará para filhos. Tá? Dali para netos, para bisnetos. Qual é a consequência para o futuro da humanidade de uma alteração no genoma? Ah, mas é uma alteração muito legal, porque elas nunca vão poder pegar o HIV. Assim, quais as complicações com isso? Eu estou falando nem do sujeito do pesquisador aplicar nele, aplicou no terceiro aqui, no caso, que é mais grave ainda. Mas até aplicar nele mesmo essas alterações, quais são as consequências para isso? Para filhos dele? Os filhos deles autorizaram essas mudanças genômicas? A gente tem que já ter uma coisa chamada prevenção quaternária, não só no uso de droga, para não prejudicar o paciente com a droga, mas prevenção quaternária até no uso para o futuro da humanidade, né? A gente tem que deixar o direito das futuras gerações terem um futuro em aberto. Nós estamos deixando esse futuro em aberto
né? Nós estamos definindo qual será o futuro das próximas gerações. Essas questões também estão envolvidas em bioética e em pesquisa com seres humanos. Fala assim, meu Deus, mas eu tenho que me preocupar até com o futuro que eu vou ter ou com a geração que virá, quando a gente está começando a fazer uma bioética profunda, sim. Né? Então, mudou-se isso. Né? Então, é o que a gente chama de risco mínimo, né? Para vocês entenderem esses filigramas de nomenclaturas e conceitos. Né? O que é um risco mínimo, né, para a pesquisa? As diretrizes éticas internacionais para pesquisa envolvendo seres humanos são propostas pelo CIONS em 93. Ela tem diretriz 1 sobre consentimento informado. E elas caracterizam o risco mínimo como sendo aqueles que não são maiores nem mais prováveis do que aqueles ligados ao exame médico ou psicológico de rotina. Tá? Passar um paciente por um exame médico e por um exame psicológico é considerado risco mínimo. Depende do médico, né? Abuso sexual, uma série de outras coisas do psicólogo que a gente tem visto. Então, assim, o risco é tão mínimo assim, mais ou menos, né? Ela tinha a definição de risco mínimo, que inclusive era empregada, essa resolução 01 de 88, numa classificação dos próprios projetos, em pesquisa sem risco, pesquisas com risco mínimo e pesquisa com risco maior que o mínimo. Alguns ainda utilizam essa classificação, mas isso mudou muito, porque não existe pesquisa sem risco. Né? Toda pesquisa tem um risco. Né? Toda pesquisa tem um risco nem de que você está sendo submetido a uma pesquisa. Isso por si só já é um risco psíquico, etc. E essa definição, então, e a consequente utilização para classificar os projetos foi revogada, tá? Por causa dessas questões de que toda pesquisa envolve risco, não existe sem risco. Então, a resolução 196, que é atualmente em vigor, foi revogada por ela. Essas diretrizes para pesquisa em seres humanos estabeleceram que toda pesquisa tem risco. Tá? Se vocês ainda ouvirem falar risco mínimo, a gente já deixa meio de lado isso, porque toda pesquisa tem risco. Tá? Toda pesquisa envolve um risco, então essa questão de o risco é mínimo, não. A gente sabe que tem um risco, mas o benefício que terá é maior do que o risco, então a pesquisa pode compensar. Se o risco começar a ser maior, a gente interrompe a pesquisa. Resumindo, então, né, em estudos comparativos, sempre que uma das alternativas tiver um benefício maior que as demais, ela se torna obrigatória. Se do grupo controle começou a sair muito viés de algum está melhorando muito, nós vamos ter que tornar obrigatório aquilo. Da mesma forma, sempre que um procedimento tiver comprovadamente um risco maior, está piorando muito, tem que ser interrompido. Tá? Resumindo, é sobre isso que se fala a resolução de ética e pesquisa com seres humanos. Habitualmente, né, essa avaliação dos riscos envolvidos no projeto ela é relacionada apenas para os indivíduos pesquisados, como eu disse antes. Não se envolve consideração aos pesquisadores e trabalhadores envolvidos. O Código de Nuremberg permitia isso. Mas aí se viu que você abria brecha para algumas coisas, porque a humanidade começou a pesquisar DNA, manipulação genética, etc. Abria brecha para que o pesquisador fizesse isso nele mesmo. Então, você teve uma conferência chamada Conferência de Asilomar, quem tiver interesse de ler está na internet. Essa conferência foi feita em 1975. Ela é um marco histórico, pois primeira vez que os aspectos foram discutidos, da proteção e de uma regulamentação do próprio pesquisador. Tá? Tanto que o artigo 5º, né, do Código de Nuremberg permitia que houvesse risco de vida no projeto apenas para o próprio pesquisador. A partir de Asilomar, nem isso é mais permitido. Então, essa conferência de Asilomar, que é uma cidade, um local, né, na Califórnia, ela decorreu da proposta de moratória nas pesquisas que envolvessem manipulação genética. Basicamente foi feita por isso. Tá? Porque antes o pesquisador era uma droga, era uma coisa... Começou a se transformar em algo muito sério quando assim, eu não posso pesquisar geneticamente outros seres humanos, mas posso pesquisar geneticamente a mim. Porque os códigos de ética tinham esse viés que permitiam, baseados em Nuremberg. Então veio a Asilomar e disse, não. O sujeito, o pesquisador também tem que obedecer regras e resoluções e não se pode fazer isso, não se pode colocar em risco a ele mesmo, mesmo que ele queira, mas também as gerações que virão depois. Então, ficou decidido que o Comitê Assessor para DNA Recombinante, né, foi criado em 74, seria o responsável pela elaboração das diretrizes de Asilomar, tá? A segurança de experimentos com DNA. Ele é um marco, essa reunião de Asilomar, então, ela é um marco na história da ética e aplicar a pesquisa com seres humanos, pois foi a primeira vez que discutiu o aspecto de proteção aos pesquisadores e demais profissionais envolvidos na área onde o projeto de pesquisa é realizado. A obtenção
de consentimento informado, né, do pesquisador, né, falando de novo, de todos os indivíduos que serão pesquisados, é um dever moral do pesquisador, ele precisa fazer isso, não tem de, mas não deu, estava sem tempo, esse aqui eu esqueci, não pode, tá? É um meio de garantir a voluntariedade dos pacientes, ou seja, uma busca de preservar a autonomia dos sujeitos de pesquisa. Estão indo ali voluntariamente. Então, deve ser livre e voluntário. Pressupõe-se que o indivíduo esteja plenamente capaz de exercer a sua vontade. Por isso, não se pode fazer quando existe um viés, uma questão de, novamente, lidar com alunos, quando tem uma posição de poder, né? Quando você tem um interesse envolvido nisso, né? Quando você lida com alunos, por exemplo, quando militares, né, de uma patente, eu estou dizendo que você tem que ser submetido à pesquisa, funcionários de hospitais, membros de congregações religiosas, presidiários, ou seja, quando essa questão de ser plenamente autônomo não está muito clara no que está acontecendo. Tá? Então, quando você não está plenamente autônomo para admitir, para ter um consentimento livre, e nessas situações de alunos, militares, funcionários, não é que não possa ser feito, mas tem que ser avaliado com muita calma pelo CEP se isso não está infringindo a questão de que a pesquisa com esse sujeito não está sendo de forma voluntária e autônoma. Então, deve fornecer sempre informações completas, incluindo os riscos e desconfortos. A redação deve ser adequada ao nível de compreensão dos indivíduos. Cuidado quando for pesquisar adolescentes, pessoas iletradas. O nível de compreensão tem que estar claro. É sempre um documento por escrito no termo da resolução e tem que ter aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Não tem jeito. Tá? O último ponto fundamental, então, é a avaliação por a ética em pesquisa com seres humanos, é a avaliação por um CEP, independente. Nesse comitê tem que participar pesquisadores que são de competência reconhecida, além de representantes da comunidade. Participação de homens e mulheres, isso é garantido por lei, e o comitê deve avaliar aspectos éticos do projeto de pesquisa, assim como a integridade e a qualificação da equipe de pesquisadores. Então, isso que a gente falou até agora é o que a resolução traz para a gente. Obviamente, quando você tem uma resolução, embora algumas pessoas da área do direito adoram umas coisas de cláusula pétrea, né, da Constituição, não pode ser mudada, toda lei pode ser mudada porque ela responde por interesses. Né? Então, quando a gente estuda a resolução, a gente pode já discutir, que foi o que a gente fez em cima das resoluções. Mas, nesse momento, o que não dá para ser discutido se você for fazer um projeto de pesquisa, tem que obedecer essa resolução. Tá? Podemos discutir mais a fundo ainda para mudar as resoluções. Aí é uma outra coisa. Mas, nesse momento, todo mundo que for pesquisar no Brasil tem que responder para a Resolução 196 de 96 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta CEPs e TCLEs e etc., para que a gente possa fazer pesquisa com seres humanos. Para a gente dar um apanhado geral e não fugir da questão do debate filosófico, o paradigma epistemológico para uma ética de pesquisa com seres humanos. O que a gente usa para basear essa nossa resolução? Tradicionalmente, a gente pauta isso, claramente a resolução 196 foi pautada na bioética de princípios, tá? A bioética principialista, que começou lá com o relatório Belmont, mas que foi desenvolvida por Beauchamp e Childress, que é o mantra do Instituto Kennedy de Bioética nos Estados Unidos. Né? Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. São os 4 princípios que a gente usa e quase todas as resoluções de bioética são baseadas nessa bioética principialista. Tá? Segundo esses autores, então, os princípios não são absolutos, mas são prima facie. O que é isso? Eles têm que ser respeitados, a não ser que haja alguma condição anormal que faça com que a gente tenha que abrir mão deles. A princípio não se abre mão nunca. Mas em algumas situações é melhor a gente ser beneficente do que ser justo. E aí tem uma série de discussões filosóficas, bioéticas, que não é o nosso intento aqui. A gente pode até um dia falar sobre todas essas abordagens bioéticas para a gente entender um pouco melhor as diferenças entre elas. O que a gente entende é que beneficência e não maleficência são questões éticas envolvidas lá da velha guarda, né, da ética hipocrática, e os princípios de autonomia e de justiça são muito mais contemporâneos, né, envolvem uma questão de uma origem ética mais moderna. Entre esses últimos princípios, a autonomia ela foi visivelmente ganhando força, tá, em relação aos demais,
porque a gente começou a focar muito nessa questão da autonomia, principalmente no Ocidente, com toda a questão de fundamentação ético-filosófica de Kant, né? Porque durante muitos séculos os filósofos tentaram fundamentar a moral por critérios heterônomos, ou seja, fora do ser humano. O mais famoso é a questão da natureza, né? O que vem da natureza é bom e é por isso mesmo. Mas no Ocidente a gente não foi por esse caminho e a gente, desde Hume, né, questiona se isso não é uma falácia, é apenas naturalista. Kant é muito firme nisso, do ponto de vista ético, moral. Ele diz o seguinte: todos esses critérios que estão fora do ser humano são insustentáveis. A norma moral deve fundamentar-se na autonomia do ser humano. Eu sou voluntariamente autônomo para tomar as minhas decisões morais. Então, para Kant, o humano é sujeito pela sua capacidade de dar a si mesmo um imperativo categórico dessa lei moral. E, através desse imperativo, ele chega à conclusão de que o ser humano é um fim em si mesmo, como a gente falou lá no início, né? E que tem a natureza como meio para atingir esse fim. Tá? Mas não pode usar o outro ser humano como meio para atingir o fim. Por isso a questão da autonomia na pesquisa é tão importante, porque eu sou um fim em si mesmo, eu tenho que autonomamente autorizar que essa pesquisa seja feita. Então, essa ideia kantiana da autonomia pessoal como reino da moralidade, ela é muito forte no nosso pensamento ocidental. Até hoje ela é muito forte, principalmente nos meios científicos. E essa reflexão, então, relacionada a essas ações autônomas, elas servem de base para fundamentar toda essa questão de ética em pesquisa, principalmente para entender de onde vem o termo de consentimento livre e esclarecido. Se toda ação moral só pode partir da minha autonomia para, vamos dizer assim, confirmar que essa ação é uma ação moral, então, para fazer uma pesquisa, para ter um sujeito, eu tenho que ter um termo de consentimento, esse sujeito tem que estar autonomamente me conferindo a possibilidade de pesquisá-lo. O problema da fundamentação ética nessas ações autônomas, a gente já discutiu alguma delas, é que parece um sujeito meio abstrato, né? Porque realmente alguém é autônomo, né? Assim, não tem nada na sociedade que te influencia a tomar aquela decisão. Muitas vezes até o fato de você estar com uma doença e precisa fazer uma pesquisa numa droga que pode te prometer, né? Que a gente está vivendo isso claramente, né? Alguém me diz, essa droga pode te salvar. Então faz, testa tudo, me dá. A gente já ouvi colega dizendo, me dá remédio para rato, para qualquer coisa que se eu estiver entubado na UTI. Então, essa questão da autonomia, ela, né, numa situação de extrema dificuldade, ela cai um pouco por terra. Porque a gente não leva muito em determinantes sociais e culturais nessa decisão teoricamente autônoma. Então, o principialismo, ele até tenta, em alguns momentos, assumir essa questão da vulnerabilidade como um limitador da autonomia, mas apenas no sentido físico e psíquico do paciente, né? Como foi essa questão agora, eu vou morrer, então eu estou vulnerável, eu quebro um pouco dessa minha autonomia e pode fazer o que quiser. Mas o principialismo, até por ser de um país anglo-saxão, com uma tradição muito pouco voltada para a questão comunitária, tá? Não é uma crítica, mas se a gente quiser podemos fazer essa crítica em outro momento, mas ele não leva em consideração a questão social mesmo, de comunidade, que é um problema da nossa realidade. Tá? As condições socioculturais no Brasil vulneram o sujeito de uma forma absurdamente alta, tá? E na sua opção de participar ou não da pesquisa. Então a gente precisa, e essa é uma das grandes questões com a Resolução 196, propor um paradigma que é baseado na vulnerabilidade, ou melhor, na vulneração. Tá? Essa proposta, embora a gente a tenha abraçado muito, ela não é uma proposta que tenha nascido originalmente aqui nos países do terceiro mundo, mas eles a abraçaram muito intensamente e hoje desenvolvem muitas reflexões nessa área, mas ela começou na Conferência Internacional de AIDS em Vancouver, no Canadá, em 96. E ela trouxe o conceito de vulnerabilidade para o debate, tá? Como um movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como resultante de um conjunto de aspectos não apenas individuais, autônomos, mas também coletivos, contextuais, que acarretam maior suscetibilidade à infecção e ao adoecimento, e de modo inseparável maior ou menor disponibilidade de recursos de todas as ordens para se proteger do adoecimento e da infecção. Esses dois autores trabalham muito isso, né, desde essa conferência, essa questão da vulneração. Portanto, o uso desse conceito para fundamentar estratégias de prevenção engloba não somente o componente individual, mas também o componente social, e o componente social, não devia ter aquele outro componente ali não. É o que a gente chama de vulneração. Tá? E esse conceito de vulneração permite uma compreensão mais dinâmica das condições sociais e políticas. Né? Vulnerabilidade pode dar uma ideia de um estado permanente, nem sempre o paciente está vulnerável o tempo todo.
Então, a gente prefere usar vulneração, que engloba o conceito de você ser suscetível a vulnerar-se dentro e a partir de determinados ambientes de um contexto sociocultural. Por isso que os CEPs já conseguiram essa questão de por que 3 vezes você falou, Frederico, que o CEP tem que ter mulher? Porque é uma questão de vulneração. Tá? A maior parte dos CEPs eram compostos por homens. Como é que a gente vai avaliar a possibilidade de pesquisa com mulheres? Que são um grupo vulnerável ou em vulneração bem visível. Então, toda essa questão da vulneração ela tem sido muito debatida e provavelmente nos próximos congressos de bioética, para que se tenha se apresentem cartas para o Conselho Nacional de Saúde, para que cada vez mais a gente regulamente as condições de ética e pesquisa em seres humanos, também levando a questão da vulnerabilidade e da vulneração em consideração. Tá? Então, a ética em pesquisa ela precisa assumir esse paradigma da vulneração para analisar e discutir novos desafios éticos da investigação médica que envolve seres humanos, para defender a dignidade desses mesmos seres humanos. Assim, a autonomia talvez fosse o principal diretriz do paradigma principialista dos direitos. Se a autonomia é o principal paradigma da bioética principialista, a bioética de vulneração, o principal paradigma são os direitos humanos. A gente leva muito em consideração quem trabalha com isso, os direitos humanos. Então, os princípios da bioética clínica, por que a gente quer envolver vulneração? Para complicar mais? Não. Porque os princípios da bioética clínica, eles envolvem autonomia, beneficência, justiça. Eles sempre foram pensados muito mais para resolver um problema de relação entre indivíduo, entre o médico e o seu paciente, por causa da questão da autonomia, do que poder ser transposto por um ambiente público da saúde. Porque esses princípios, por serem muito individualistas, eles se perdem um pouco na questão do coletivo e do social. Por isso é que a gente está pensando na saúde pública, assumir esse paradigma da vulnerabilidade e da referência de ética dos direitos humanos na defesa de saúde das populações em situação de vulneração. Então, a ética em pesquisa, quando se trata de ensaios clínicos, do qual participam grupos socialmente vulneráveis, precisa assumir esse paradigma da vulneração. Não basta apenas a autonomia, eu assinei um TCLE. Esse paciente é vulnerável. Ele está assinando aquilo pressionado. Então, a gente tem que levar todo em consideração um ambiente sociocultural, para que não se perca a dignidade do ser humano e a saúde dos que participam dessa investigação. Tá? Então, essas são questões que eu trago para vocês muito atuais de debate sobre ética e pesquisa em seres humanos. Bom, gente, acho que hoje até passei um pouquinho, né? Eu acho que resume tudo o que a gente fala de ética em pesquisa em seres humanos, né? Não matarás. Primo non nocere. Não prejudique se você não puder ajudar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Dos guerreiros que estão aqui até agora com minha garganta horrível. Eu fico aqui à disposição se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa. É um assunto pesado, é um assunto polêmico, mas é um assunto muito bonito de ser estudado. Se todo mundo estiver tranquilo, deixa eu ver. Tá. O aviso do formulário, né? Bem lembrado, Leite. Se todo mundo estiver tranquilo, então, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês. Obrigado, mano. Muito obrigado mesmo. Imaginei, foi um prazer, tá? Como eu disse, assim, por um motivo muito triste, imagina, eu que agradeço vocês. A gente começou essas aulas por causa da pandemia e eu pretendia que elas já tivessem acabado há muito tempo, né? Porque tudo que a gente queria é que já tivesse acabado isso. Mas aí eu conversei com o Caio, com os meninos que estão mais próximos, assim, que acho que enquanto tivermos todos nessa situação sem conseguir ir em frente ou sair para onde a gente vai, muito obrigado, gente. A gente pode continuar, né? Tem temas de bioética que não faltam para a gente poder discutir. Então, enquanto a gente continuar nosso encontrozinho aqui com nossos guerreiros nesse frio de terça-feira, a gente continua. Tá? Obrigado, Mário. Obrigado a todo mundo, então, tá, gente? Se cuidem. Obrigado, Romano. Se protejam, cuidem das suas famílias. Que bom, Caio. O objetivo é que a gente fique pensando, né? Se tem uma coisa que Heidegger, que é um filósofo que eu adoro, dizia, as únicas coisas que valem a pena na vida é aquilo que dá o que pensar, né? Aquilo que não dá o que pensar, não vale a pena. Né? Então, o ser humano não nasceu com a capacidade de pensar à toa, né? Não seria apenas uma
um sarcasmo divino nos fazer sofrer tanto por essa capacidade de pensar, né? Tem que servir para alguma coisa. Então, obrigado, gente. Até semana que vem. Por favor, se cuidem. Qualquer coisa, vocês têm meus contatos, eu estou à disposição, tá? Foi um prazer novamente falar com vocês. Um beijo para todo mundo. Tchau. Fiquem com Deus.